Sejam bem-vindos a mais um episódio do Minecraft, mais uma nova temporada aqui, diretamente da Febraban Tech. Como nas temporadas anteriores, a gente sempre reúne aqui grandes nomes do mercado para discutir sobre temas relevantes no mercado de tecnologia e inovação. Especificamente hoje a gente está aqui na maior feira de tecnologia voltada para o mercado financeiro. Eu sou Kleber Costa, diretor de marketing da MJV. E aqui ao meu lado hoje estou com o Ricardo Sepúlveda, CTO da MJV. Ricardo, bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Seja muito bem-vindo, Glaucio. Obrigado pela presença, né? Vamos lá, vamos fazer uma discussão interessante aí hoje também, né? Legal. E Ricardo aqui como o Ricardo já mencionou, nosso convidado aqui hoje, nossa estrela central do evento, Glaucio, superintendente de TI da Bradesco Seguros. Obrigado, Glaucio. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado a vocês pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bom, a expectativa está alta, né? Vamos lá. A gente quer muito saber, né, como a Bradesco Seguros tem utilizado a inteligência artificial, como que isso tem impactado, né, nos negócios, como que tem sido essa revolução, né, digamos assim. Porque se a gente for falar de inteligência artificial, ela já está aí há muito tempo, mas agora, de fato, é que ela emergiu, né, de uns anos para cá, que ela emergiu de fato. Então eu queria que você desse um pouquinho da sua visão hoje de como que a inteligência artificial está sendo utilizada lá na Bradesco Seguros. Não é verdade, vou até pegar esse seu gancho. A gente já está há alguns anos falando e usando inteligência artificial, né? O Grupo Bradesco, inclusive, foi a primeira empresa aqui no Brasil a usar em massa para atendimento a cliente a IA, com a nossa BIA, né, a Bradesco Inteligência Artificial, que está no ar até hoje, atendendo os nossos clientes, corretores, e é um bom canal de acesso aí para o nosso público. Mas a gente também passou muito pelaquela fase de machine learning, né, que é uma inteligência artificial, né, aprendizado supervisionado e tal, e a gente usa ainda na Bradesco Seguros bastante, por exemplo, para pagamento ou glosa, de despesas laboratoriais. Então aquelas despesas no nosso Bradesco Saúde, né, aquelas despesas de laboratório, que normalmente tem um ticket baixo, é um volume considerável de notas. A gente tinha um sistema determinístico para isso, né? Um conjunto de if then else, com regras que o processo vai passando por lá e a gente aprova ou nega um eventual pagamento. A gente começou, e parte disso não era resolvido pela malha, ia para um grupo de analistas que analisavam cada uma das despesas. Esse pedaço que não era resolvido pelo sistema determinístico, a gente começou a colocar em machine learning já há 4 anos atrás. E ele passou a resolver tudo que o sistema determinístico não resolvia, né? Então a gente ficou com um conjunto dessa parte determinística e o que não era resolvido por aí passava pela análise probabilística e a IA decidia se pagávamos ou glosávamos. Claro, tudo isso acompanhado pelos analistas para supervisionar o processo, garantir que a acurácia, a assertividade era boa, e isso foi evoluindo. Daí o interessante é que, como as regras vão ficando mais complexas, hoje menos coisas passam pelo sistema determinístico, né? Ele resolve menos coisas e tudo que ele não resolve continua indo para o probabilístico. Então a gente vai aumentando o uso do machine learning naturalmente, né? Vai crescendo organicamente aí o uso. Mas agora a gente está falando da IA generativa, né? Então, eu acho que essa revolução que a gente está vendo agora vem com a capacidade da inteligência artificial aprender não só de maneira supervisionada, né? Ela abrange aí um conhecimento de tudo que está espalhado pela internet, isso é super poderoso. E também o processamento em linguagem natural, ela fala a nossa língua, isso é maravilhoso, né? Então, acho que essa é a grande transformação que a gente está vendo. Então, a gente vem explorando agora o uso da IA generativa, né? Como que a gente usa essas vantagens do aprendizado e da linguagem natural a nosso favor lá na Bradesco Seguros. Nossa, legal. É muito interessante como os sistemas, no geral, eram todos baseados em lógica booleana, né? O uso da estatística e da probabilidade era quase zero, né? Nos projetos antes dessa época, antes de 2020 e tal.
Isso veio mais fortemente com a inteligência artificial e com o uso das técnicas de ciência de dados, etc. Né? E agora vem a computação quântica, né? O Que vai dar 0 e 1 outro não é salto. necessariamente 0 Exatamente. e 1, então isso Exatamente. muda bastante o nosso mercado também. Que vai Como assim? escalar. Como assim? Vocês estão quebrando todos os meus... Como assim? No 0 e 1 não é mais 0 e 1? Explica isso. Aqui é a teoria quântica mesmo, né? De que a onda não é necessariamente uma partícula, Sim. a luz não é uma partícula ou uma onda, ela é algo no meio. Teoria de Einstein. A computação quântica vai evoluindo para isso, para que o paradigma de que é 0 ou 1 deixa de existir, em algum momento é 0, outro momento é 1, mas essa é uma outra conversa. A inteligência artificial vai se aproveitar disso. Entendi. Quem sabe ano que vem, na Febraban. Isso, provavelmente. Isso vai certamente escalar a capacidade de processamento, né? A inteligência artificial vai se beneficiar enormemente disso, né? Exatamente. Como você falou, Glaucio, a inteligência artificial generativa ela deu um passo muito importante para a humanidade como um todo, que é aproximar a máquina da linguagem do ser humano, né? Hoje a gente fala com a máquina com o mesmo idioma que a gente fala entre nós, né? Então, a interação é quase sem nenhum tipo de atrito, né? Apesar de hoje as empresas ainda estarem utilizando muito para ganho de performance, né? Existe uma gama muito forte para utilizar em outras áreas também, né? Ajudar o ser humano nas atividades de cocriação, de criatividade, né? Mas o foco está muito em cima de produtividade, né? E eu queria saber muito como é que vocês têm caminhado em relação a isso, quais os ganhos que vocês já têm percebido na Bradesco em relação à produtividade, utilizando a inteligência artificial não só generativa, né, mas talvez especialmente generativa, mas como é que você tem visto a questão do ganho de produtividade? Então, nesses últimos meses, 3, 4 meses, a gente tem usado... A IA generativa ela ainda está numa fase meio que experimental, né? Eu acho que as empresas, de uma maneira geral, têm evitado expor ao cliente final ainda, têm procurado deixar para o público interno que interage com o cliente final, né? E esse público sendo exposto à IA generativa, até por conta da gente ainda não dominar completamente a história das alucinações, vieses e coisas desse tipo, né? Então, lá na Bradesco Seguros, a gente deu nesses últimos meses um foco no uso da IA generativa na nossa operação de TI, de tecnologia, que é um ambiente que a gente controla muito bem, entende muito bem, e é uma das profissões que está sendo bem disruptadas com a inteligência artificial, né? Você mesmo disse, há alguns anos atrás, o programador, né, o profissional de TI, tinha que falar a linguagem da máquina, tinha que programar em assembly. Hoje ela fala português, né? É uma disrupção gigante para um profissional de tecnologia. Então a gente tem aproveitado isso para algumas frentes. Uma delas que a gente tem um ganho bem interessante é no que a gente chama de prevenção a ataques cibernéticos, né? A gente tem várias ferramentas que vão monitorando exploração de vulnerabilidades mundo afora, e a gente olha para dentro de casa, vê se a gente também tem esse tipo de vulnerabilidade e tenta corrigir os códigos que têm essa potencial vulnerabilidade. Então esse é um trabalho diário, porque todo dia tem novos ataques, a gente aprende coisas novas e a gente tem que voltar para dentro de casa e alterar códigos, né, para corrigir o mesmo tipo de vulnerabilidade, vários códigos diferentes para corrigir o mesmo tipo de vulnerabilidade. Então a gente começou a usar a IA para isso, generativa, né? E a gente já está com um ganho de produtividade beirando os 80%. Né? Então o que a gente fazia em 3 horas, a gente está fazendo em 3 segundos. É muito interessante o ganho que isso traz. Uma outra frente que a gente tem usado bastante é no próprio ciclo de desenvolvimento de TI. Né? Quando você coloca um projeto, quase todas as empresas hoje usam o modelo ágil de desenvolvimento, né? Que tem lá a concepção de história, refinamento, o desenvolvimento e depois os testes. A gente vem usando a IA generativa nesse ciclo inteiro. Então, para ajudar a fazer o refinamento da história, a gente usa um português falado mesmo para entender a história, traduzir isso direitinho. Depois usa uma codificação assistida com o copiloto para ajudar o programador a desenvolver. E no final do ciclo a escrever casos de testes, executar casos de testes. A gente já tem tido ganhos de 50% de produtividade em vários dos nossos squads nos últimos 3 meses. Então imagina isso escalado, né? A gente tem na Bradesco Seguros 160 squads.
A hora que a gente tiver todos eles performando nesse nível, a gente deu um salto enorme aqui de produtividade. É praticamente fazer o que a gente faz pela metade do preço. Né? É bem significativo isso. Legal. É interessante, né? Porque a inteligência artificial, ao contrário do que muitos acham, ela não veio para roubar o nosso emprego, ela veio para roubar o nosso trabalho. O trabalho que a gente tinha, as pessoas, a gente tem passado por isso, né? Muda um pouco o skill das pessoas, o que elas precisam fazer, mas elas continuam lá, né? Continuam produzindo. Exato. Toda mudança traz oportunidades, né? Quem não se adaptar, se adequar, vai estar correndo risco, né? Sim. Mas uma mudança abrupta, forte, certamente abre um universo de oportunidades para todo mundo, né? Para as empresas, com certeza também. E a cada geração, né, a gente vai passando por um processo disruptivo, né? Eu que sou um pouquinho mais velho que vocês, talvez vocês não lembrem, mas quando eu era criança tinha um dispositivo chamado Teletrim, né? Então, antigamente, hoje você tem tudo aqui, né? Tudo nesse dispositivo aqui. Você tem a sua carteira, você tem o seu Teletrim, você tem o seu telefone, você tem o seu banco, você tem tudo aqui. Né? Mas em dado momento... Você quase não tem telefone. Exato, é o que você menos tem aqui é telefone. Se você perde a sua carteira hoje, tudo bem, tá tudo aqui. Agora você perde o celular, acabou. A vida acaba. Então acho que a sociedade ela vai passando por processos disruptivos e eu acho que a gente está nesse momento agora de novo com a inteligência artificial. Provavelmente a gente está no comecinho de uma curva que é uma curva exponencial. Então a gente deve ver isso crescendo e crescendo bem rápido. Qual é o limite, né, da inteligência artificial? É muito difícil saber qual é o limite, né? Eu pelo menos tenho muita dificuldade de saber, porque é o que você falou, a computação quântica está vindo, vai dar um salto na capacidade computacional. Os dados estão cada vez mais disponíveis, então onde é que está o limite? Provavelmente, na minha percepção, está em cima de regulamentações que o ser humano coloque. Mas a tecnologia em si está muito longe de estar perto desse limite. Não sei se você concorda com isso. Não, perfeito, concordo sim. Eu acho que a gente está no comecinho de uma nova era mesmo. É uma mudança daquelas grandes, né? Daquelas que mudam mesmo o comportamento da humanidade. Acho que a gente está experimentando, está vendo a história. Começando uma fase bem diferente. Verdade. Sim, verdade. E você já até falou um pouquinho sobre isso, né? Mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais, porque eu tenho um passado na TI também, né? Minha formação inicial sou analista de sistemas de informação, depois eu migrei com especialização em marketing. Mas eu fui programador durante o início da minha carreira. Você é cheio de surpresas, né? Impressionante, né? Várias outras coisas. Né? Há uns 15 anos atrás, né, eu programava em PHP, enfim. Mas assim, hoje em dia, tudo... Hoje em dia vai ficar mais fácil ainda. Exato. Mas eu fico pensando que existem sistemas, né, que foram construídos já muito antes, né, da inteligência artificial, do que a gente tem hoje. Como que tem sido essa integração, né, dos sistemas legados, né, digamos assim, para poder se adaptar com o uso da inteligência artificial? Como que vocês têm trabalhado isso? Isso é bem interessante, né? A gente eu classificaria em dois tipos diferentes, né? Talvez o modelo que a gente tem usado mais, o mercado tem usado mais para aproveitar a inteligência artificial, é aquele modelo onde a gente carrega alguma informação numa base de dados, carrega documentos numa base de dados e pede para a inteligência, para a IA generativa, explorar esses documentos. É aquele modelo muito básico, onde a gente dá a informação, começa a fazer perguntas em linguagem natural e tem respostas interessantes. Né? Num exemplo que a gente tem lá dentro de casa, a gente carregou vários documentos de previdência, que é um produto um pouco mais difícil para o cliente final entender, tomar decisão, principalmente fazer portabilidades, né? Trazer um plano de um concorrente para a gente. Então a gente carregou documentos nossos e dos concorrentes, tudo público, e a gente ensina a máquina a responder perguntas para a nossa força de vendas. Né? Então se eu tenho lá um corretor que quer te ajudar a trazer um fundo da Icatu, da XP para Bradesco Seguros, você diz qual é o plano que você tem lá, e o corretor faz uma pergunta simples, dizendo qual é o plano que eu tenho aqui que é competitivo com o que o meu cliente tem no concorrente. E a responde mostrando volatilidade desse plano, dizendo qual é o melhor aqui, qual é o melhor no concorrente, e deixando
em aberto, na verdade, até a recomendação, porque depende muito do perfil de cliente. Então a gente toma todo esse cuidado de guardrails, né, para não induzir ou sugerir fortemente, tome essa ação, mas dá os dados para que a decisão no final seja tomada pelo cliente. Então essa tipo de interação, né, de carregar documentos e usar a IA a partir daí é bem comum. E a outra é a integração via APIs, que a gente também usa muito, né? Então, se eu tenho dados no meu sistema legado, normalmente esse dado é exposto através de APIs e a gente integra as nossas APIs com as APIs de IA e essa coisa funciona bem, né? As APIs eram para isso mesmo, para a gente conseguir facilitar a integração entre sistemas antigos e coisas novas, sejam canais, funções, funcionalidades. Então a gente tem aproveitado bastante isso, né? A gente já fez na Bradesco Seguros um bom trabalho de desacoplar os nossos legados, criando essas APIs, né? Que foi um trabalho de alguns anos atrás. E agora a gente fica bem posicionado para linkar isso com essas tecnologias novas. Legal, bacana. Esse exemplo que você trouxe é muito interessante da carga dos documentos, né? Que não sei se vocês estão usando o RAG para fazer isso, uma arquitetura bastante comum, né? Para fazer esse tipo de solução. Então, usar essas arquiteturas junto com os LLMs, né, que potencializam a solução, né? Não usar somente o LLM, mas sempre uma arquitetura integrada. Né? Pois é, perfeito. E ajuda muito, né? A gente tem visto os nossos corretores não só fazendo perguntas para ajudar o cliente a tomar a decisão, mas ele pede para a IA ajudar a escrever um e-mail. Escreve então para mim um e-mail para o meu cliente recomendando esse portfólio aqui. E aí vem um texto já bem montadinho, que ele pode dar uma corrigida, uma ajustada e enviar. Eu falo, e-mail ficou muito grande, eu quero uma mensagem mais curta para mandar pelo WhatsApp. E funciona perfeitamente. Todo bem, esse muito tempo, legal. né, que é um tempo basicamente braçal, né, de produção do texto, isso pode ser terceirizado pela inteligência artificial. Não, com certeza. Hoje a gente, lá no nosso time, a gente usa muito, né, a inteligência artificial generativa justamente para poder fazer tarefas repetitivas, né? Tarefas que exigiriam um tempo maçante de produção, e aí sobra mais espaço para o consultor poder usar o capital intelectual dele. Né? E, Glaucio, como é que você tem sentido as pessoas lá? Como é que elas têm recebido, né, a ideia do uso da inteligência artificial, como a gente falou, né? Em algumas pessoas gera a percepção de que isso é uma oportunidade, em outras pode gerar um receio da mudança, né? E aí eu queria que você pudesse falar um pouco sobre como é que a Bradesco tem feito esse lado de qualificação, de apoio, né? de ganho do conhecimento, né? Para tirar os benefícios da inteligência artificial. E qual é a tua percepção das pessoas no geral, né? Eu acho que tem um pouco do medo do desconhecido, que é natural, né? O medo da mudança, do novo, sempre permeia ali o nosso público de uma maneira geral. Então, vencer essa barreira, eu acho que é um primeiro passo importante. E aí, o conhecimento é a chave de tudo, né? Então, quanto mais as pessoas conhecem, aprofundam, aprendem sobre a inteligência artificial, mais confortáveis elas se sentem ao redor. Então, e aí a gente tem diversos públicos, né? Para o público de TI mesmo, de tecnologia, a gente incentiva muito a fazer certificações mesmo. A gente tem várias certificações disponíveis aí no mercado, né? Da Microsoft, AWS, Google, Oracle, todas têm, né? A gente incentiva, inclusive financeiramente, a fazer uma certificação, porque isso ajuda a pessoa a aprender com o que ela está lidando. E daí tem aquele público usuário final mesmo, né? E a gente tem tentado expor via um copiloto, né? Uma ajuda para que ele vá fazendo perguntas, vá interagindo, vá percebendo que tipo de resposta tem. Então a gente está no processo de amadurecimento do público mesmo. O pessoal chama de prompt engineering, né? Que é aquela coisa de como fazer pergunta de forma adequada. Isso é treino, né? Então quanto mais a pessoa usa, mais ela vai sacando que tipo de pergunta vem uma resposta melhor, que tipo de pergunta vem uma resposta incompleta. Então, isso é exercício. E a gente tem tentado exercitar o pessoal nesse sentido. Legal. E tem uma questão, assim, mudando um pouquinho o tema, né? Que eu fico pensando relacionado à segurança, né? Como que a ABS, né, tem adotado, quais são as medidas de segurança que vocês têm feito para poder garantir que vocês estejam andando em conformidade com as regulações, né, com as regulamentações para utilizar a IA? O principal requisito de segurança hoje é não expor o dado, né? Acho que esse é o ponto mais central aí da nossa história.
Então a gente toma muito cuidado para que se a gente carrega em algum lugar público, que seja um dado público, ou se a gente vai usar um dado que é só nosso, que a gente mantenha isso numa base que não tenha acesso público. E daí conecta as APIs da IA em cima desse universo de dados. Então, proteger os dados, eu acho que é o requisito de segurança mais nevrálgico nesse momento, né? Agora, fora isso, né, obviamente, assim como a gente usa, eu dei o exemplo aqui de usar IA para se proteger de ataque cibernético, os hackers usam a favor deles, né? Então, aqui vai ser uma batalha contínua o tempo todo. Né? Imagino. E falando sobre proteção de dados, né, eu fico pensando porque quando surgiu o Pix, né, o movimento do Open Finance, etc., a gente vê notícias de vazamento de chaves Pix, de não sei quantas chaves Pix, né? E eu, como usuário leigo, né, digamos assim, para me proteger disso, o que eu fiz? Eu criei um Pix, que é um e-mail que é só para isso. Só para isso. Para ser vazado. Eu não sei nem a senha desse e-mail. Pra você ter ideia. Eu só uso esse e-mail para transferência de Pix. Porque se vazar, não tem problema. Se alguém quiser mandar Pix, inclusive, pode mandar. É bom que vaze. Então, eu fico pensando nisso, né? Com a inteligência artificial, o quanto isso não pode... hoje a gente já tem inteligência artificial que simula a voz, que cria uma foto sua idêntica, que você não consegue identificar se é inteligência artificial ou se não é. Então, eu fico pensando, né, sobre isso. Esse é um ponto, a gente falou aqui de segurança em relação à proteção do dado, né? Mas o uso da IA deve mesmo passar por algum tipo de regulamentação, né? Para evitar justamente esse tipo de coisa, ou regulamentar o uso, enfim, para o bem e não para o mal. Eu acho que isso vai evoluir bastante ainda no mundo inteiro, né? A gente está... acho que esse assunto tem sido muito pouco discutido. Assim como o cuidado que a gente tem que tomar e vem tomando com vieses, né? Porque, queira ou não, ela aprende com dados que estão disponíveis em algum lugar. Eu acho que isso reflete um pouco a sociedade de uma maneira geral, né? Então, se a sociedade é masculina demais, é branca demais, aí ela captura esses vieses no seu aprendizado. E certamente as respostas vêm com um pouco desse viés. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nesses guardrails, né, como a gente protege a resposta para tentar ser o mais livre possível de eventuais vieses que ela captura nesse aprendizado coletivo. Né? Eu costumo comparar, talvez não é uma má comparação, mas com energia atômica, né? A energia atômica, ela tem seus benefícios, mas que se não fosse regulado, né, isso na mão das pessoas erradas, a inteligência artificial ainda é mais perigosa, porque não tem o processo de enriquecimento, não tem os processos produtivos caros, específicos, com alta tecnologia científica. A inteligência artificial está na mão de todo mundo, né? Então, também na mão das organizações criminosas, né? Então, é muito importante que se tenha realmente esse lado da regulamentação. Glaucio, não sei se você poderia... Certamente existe muito de segredo de indústria, né? Aí nessa pergunta, mas... a inteligência artificial é muito importante para a área de seguros, né? Não sei se você poderia falar um pouco sobre como é que você vê de hoje para diante a aplicação dessa tecnologia dentro dessa indústria de seguros, né? Se você consegue dar alguma percepção de caminho aí que você tem percebido, né? Tanto na Bradesco, se puder ser dito, ou no mercado em geral, né? Eu acho que a IA generativa vai mudar muito os mercados de uma maneira geral, né? Quando a gente olha para seguros, toda fase, todo ciclo de vida de um seguro tem oportunidade lá, né? Se a gente falar da cotação, a IA pode ser usada para ajudar a comparar preços em tempo real com o mercado, enfim, saber se eu estou melhor, se eu estou pior. Na subscrição, que é conseguir aceitar o risco e até dar um preço de acordo com o risco, vai ser super importante também, né, para a gente conseguir entender o perfil do cliente e ajudar na formatação de quais são as coberturas que aquele cliente precisa e, consequentemente, um preço ajustado. Na hora que o cliente mais precisa, que a gente chama de sinistro, né, quando ele vai usar o seguro, seja um seguro de auto, um seguro de vida, saúde, também para que a gente possa ajudar a acelerar o acesso do cliente à assistência e também, no nosso lado, a regulação, para saber se nós
vamos pagar aquele sinistro que está dentro do plano contratado. Tem oportunidades você já viu, né, do começo ao fim do ciclo produtivo aí de seguros. E como eu disse, acho que todo mundo está aprendendo a usar isso agora, né, tentando primeiro adequar para o público interno antes de levar para o público externo. Mas a gente vai ver uma mudança nesse e em outros mercados bem significativa, né? E fugindo do mundo de seguros, eu vejo um exemplo interessante da Secretaria de Educação de São Paulo, que já vem usando inteligência artificial para ajudar na correção de redações. Né? Vê que bacana, né? Ela ajuda não só com ortografia e gramática, mas lógica, contexto, criatividade. Legal. E isso devolve para o professor, para o aluno principalmente, né? Um aprendizado maior do que de um professor só corrigindo, né? Porque provavelmente aí tem o conhecimento de vários professores acumulados. Exatamente. Que dão uma resposta mais bem estruturada, né? E isso certamente é uma carga de trabalho enorme para o professor, né? Tem que ficar corrigindo isso. E claro, ela não vai corrigir sozinha, mas ela dá boas recomendações para um professor olhar, como você disse, já tem um trabalho muito mais facilitado, né? Ou para o próprio aluno na hora de construir. Mas esse é um exemplo, né? Pega a medicina. Eu acho que é outra profissão que vai ser muito disruptada, né? A capacidade de fazer uma análise de imagem para dar um diagnóstico, eu acho que vai ser muito alavancada com o IA, né? Porque, de novo, ela captura conhecimento de todos os médicos, né? E consolida, né? Ao invés de, por melhor que seja um especialista, né? Ele tem uma determinada experiência, né? Quando a gente junta várias experiências dessa para dar um resultado de diagnóstico, muda completamente o cenário. Concordo completamente. Inclusive, você pode escolher, talvez, né, quem sabe, um perfil específico para a inteligência artificial, né? Você pode escolher uma opinião mais naturalista, né, ou mais alopática, né? E aí, juntando os conhecimentos específicos, ela te dá a orientação com base naquilo que você quer, né? Perfeito. Nem a gente vai precisar estar aqui mais. Você pode pedir para ela fazer uma entrevista, eu peço para ela responder. Na verdade, eu não estou aqui, eu sou a inteligência artificial do Kleber, que ele programou para vir aqui, enquanto ele está nas Maldivas agora. Não, eu acho que é bem por aí. Eu acho que muito bom, sintetizou muito bem tudo que foi a nossa discussão aqui, Glaucio. A gente está caminhando já para o momento final. Eu queria te agradecer por topar vir aqui, ceder um pouquinho do seu tempo para colaborar com o seu conhecimento aqui com a gente. Foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado a vocês. As conversas, todo mundo aprende um pouquinho, eu também saio daqui um pouco mais rico. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Glaucio, pela presença. Obrigado, Ricardo, por me acompanhar. Prazer, cara. Esse foi mais um Mindcraft. Aguardem os próximos e vejo vocês no próximo episódio.